Boa noite, pessoal. Tem um pessoal me perguntando em relação ao sistema de embreagem das motocicletas. Eu vou deixar bem claro aqui que o sistema completo é este, né? Platô, cubo, disco e separador. Mas como nós podemos observar, eu tenho o da Honda e tenho o da Yamaha. Existe uma diferença nos dois aqui, vocês podem verificar que o da Yamaha tem alguns furos aqui, ó, que são originais. Isso dificilmente a gente tem gasto de embreagem da Yamaha. Pode olhar que até por fora também tem vários furos aqui. Por quê? Porque o sistema de lubrificação interno sempre tem óleo para poder lubrificar os discos. Que ao contrário do que se pensa, os discos de embreagem ele tem que trabalhar lubrificado. Já o da Honda, como a gente pode observar, quando é feito o sanduíche, eu não tenho entrada de óleo. E as pessoas precisam ver que quando ele roda dentro da embreagem, ele sofre uma força centrífuga. O óleo é jogado para fora. Então, por mais que eu tenha óleo nessa parte interna da embreagem, o óleo não vai para os discos. E dificilmente ele vai entrar. Por quê? Algumas pessoas deixam a folga da embreagem muito pequena no manete, né? Quando a gente vai mexer no manete de freio, aí fica aquele manetezinho bem baixinho e a embreagem sai bem fácil. Isso está errado. Ao contrário do que se pensa, eu tenho que ter uma folga pequena, né, do manete, em torno aí de 10 milímetros, que é a folga do manete, né? Então tem que ter uma folguinha de pelo menos 10 milímetros no manete. Depois eu vou explicar direitinho. Para quê? Para quando ele apertar a embreagem, os discos se separarem realmente e o óleo poder entrar. Aí no caso, o que que eu faço? O platô original e o cubo, né, ele não tem sistema de lubrificação, ele não tem os furos aqui para que o óleo entre para dentro dele, quando ele fica fechado, pode ver. Então o que eu faço? O óleo da moto ele fica aqui dentro. Então eu pego uma broca, né, vou mostrar aí para vocês. Então eu uso uma broca, se a gente for observar, e faço os furos dentro do cubo aqui, olha aqui, tá vendo? 2, aí eu pulo um pouquinho 4, eu pulo aqui 6, 8. O pessoal fala, professor, eu posso fazer mais? Pode, não tem problema nenhum. Quanto mais lubrificado, melhor. Eu até digo que as motos que vão com carga aí, né? Até o segundo estava falando comigo lá a respeito disso. Quanto mais eu lubrificar o disco, melhor a embreagem vai funcionar. Porém, o que eu tenho que observar? A qualidade do disco, né? Que nós temos os discos de fibra e temos os discos separadores. Esses discos separadores aqui, pessoal, eu posso colocar em cima de um vidro e lixar. Dificilmente eu troco, eu só troco se ele estiver empenhado mesmo. Agora, caso contrário, eu só lixo ele e coloco de volta, com uma lixinha fina, viu? No máximo aí uma lixa 220, 250. Então quanto maior o número, a gente sabe mais fino a lixa é. Então pode lixar com a lixinha 260, aí fica legal também. Tá? Lixa os dois lados. Aí pergunta, professor, tem um lado que corta e o outro não, tem diferença? Pessoal, eu gosto de deixar o lado que corta para dentro, porque ela vai jogar o óleo para a posição, né? Se a gente observar, ela estiver rodando aqui, o óleo será lançado para dentro da embreagem, não para fora, se eu fizer isso aqui. Vou colocar o lado de corte para fora. Mas isso não vai influenciar, gente. Não tem um ser humano na face da Terra que consiga ver se eu coloquei para dentro ou para fora. Precisa parar esse misticismo aí que o pessoal fica falando. Então assim, dois discos que eu aconselho usar. Ou a gente usa o OEM, né, OEM, que é um chinês muito bom, que é fabricado para a Honda lá fora, ou nós usamos o do Scud, né? O disco Scud também é muito bom, ele vem esse conjuntinho aí. Então o que a gente vai fazer? Lembrando aí, eu posso pegar uma broca para eu fazer esse furo aqui, que é uma broca de 3 milímetros. Entenda bem que tem que ser uma broca que não pode ficar passando aqui, ó, ela tem que ser certinha. Ó, eu posso pegar até uma broca menorzinha de 2 milímetros, pode ver, ele cabe certinho aqui, ó. Então eu saio furando. Eu posso fazer até aí, ó, até 16 furos eu posso fazer aqui sem problema nenhum. Pega dois aqui, e dois no meio, faz 16 furos, fica bacana. Ok? Aí eu tenho que observar esse desgaste aqui também. Se essas peças aqui, se ela tiver desgaste, se ela tiver ruim aqui, não vai funcionar a embreagem também. Eu vou ter que trocar, ok? Tanto ela, tanto o platô quanto o cubo. Né? Ele tem que estar bem lisinho assim, sem desgaste. O pessoal vai colocar mais um disco de embreagem, mas gente, isso daí é folclore. Pelo amor de Deus, isso daí não funciona nas motocicletas. Se fosse assim, a fábrica lançava um disco a mais. Aí outro detalhe importante, quando você montar a embreagem, né, a gente monta dessa maneira, eu tenho que colocar os discos por meia hora dentro do óleo ATF, é aquele óleo de suspensão, que é um óleo muito bom, que é o primeiro óleo de lubrificação, vai ajudar a aderência, né, que nós chamamos o drip do disco, vai ficar muito legal.
Aí eu vou colocar o disco e vou colocar o separador. Vou colocar o disco, vou colocar o separador, né? O disco separador. O disco separador. E para o final vou colocar o disco novamente. Aí quando eu fechar esse sanduíche, né? Vocês podem ver que as peças paralelas tem duas marquinhas. Uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Que é justamente para quando você fechar, ela fechar realmente o sanduíche. Aí não vai ficar aberto, né? Senão não vai dar embreagem. Precisa prestar bastante atenção nisso daí. Eu coloco sempre, gente, uma arruela em cada um desses suportes. Aquela arruela de óleo do bujão. Ajuda que você vai aumentar a pressão da mola, porque a mola de embreagem ela tem um tamanho exato. Então se você colocar uma arruela embaixo, nem em cima não, viu gente, é embaixo, coloca as arruelas lá de bujão. Agora presta atenção que tem arruela pequena e tem arruela grande. Se você colocar a arruela de bujão aqui e ela travar lá, não dá certo. Ela tem que ficar solta lá, você coloca assim, vira com a mão que ela tem que ficar solta. Se ela ficar pegando, você passa uma liminha dentro dela, ó, quem tem uma Dremel, né? Deixa eu pegar uma rolinha aqui pra ver se dá certo. Aqui, né? Uma arruelinha de bujão. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Quando eu colocar ela fica solta lá embaixo. Ela cabe direitinho. Que essa daqui é grossa, não é a arruela que a gente usa. Mas aquelas arruelinhas de alumínio você pode soltar aqui e depois coloca a mola em cima. Você vai dar mais pressão. Então o que vai acontecer? Esse sanduíche aqui, ó, ficar mais apertado. Principalmente com as motos que levam carga. Aí vai funcionar perfeito. Aí você vai falar, pô professor, mas aí a alavanca fica muito dura, né? Então, pelo fato da alavanca ficar muito dura, pessoal, vocês podem aumentar o tamanho da alavanca, né? Onde o cabo encaixa. Eu vou mostrar para vocês aí, vou dar um pause. Pronto, voltando aí, pessoal. Então, o que a gente pode fazer? Essa alavanca aqui, ó, eu posso tirar, passar uma lixadeira aqui, isso daqui vai sair, e eu colocar um outro pedaço de metal, que fica mais ou menos do tamanho dele aí, o que a gente possa aumentar aí, ó, 20 milímetros aqui, ó, tá vendo? Do centro até aqui, ó. Eu vou colocar um pedacinho maior, vou soldar aqui na ponta um pedacinho maior de 20 milímetros. Aí o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil, a embreagem vai ficar bem molinha, eu posso deixar uma folga bem pequena no manete. Porque o que acontece nas embreagens? O pessoal deixa a folga do manete, deixa eu pegar o manete aqui. Então quando eu vou mexer no manete de embreagem, eu tenho que ter uma folga padrão, né? Para que eu possa movimentar. Então como é que eu meço? A folga é da ponta do meu dedo até aqui, ó. A folga do manete é só essa daqui, ó. Não é ficar aqui embaixo, quase encostando na manopla, não, né? Então vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar uma manopla aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho a manopla aqui, ó, né? Então está aqui o meu manete. Eu vou botar o meu dedo aqui, ó. E a folga vai ser só essa daqui, porque geralmente o pessoal quer deixar só isso daqui de folga na embreagem. Tem o que acontece, quando ele puxa a embreagem, a moto vai sair rápido, mas entenda que o sanduíche não vai abrir, ó. Então quanto menos folga eu fizer aqui, ó, menos o sanduíche vai abrir. Agora se eu apertar bastante, ó, exagerando, ele vai fazer isso aqui, ó, vai abrir bastante, por isso que eu tenho que ter essa folga. Aí o que acontece? O óleo vai entrar aqui. Aí com a ajuda desses furos que eu fiz aqui, pelo fato do óleo ficar aproximadamente nessa quantidade dentro da embreagem, quando ela rodar, o óleo automaticamente vai entrar pelos furinhos e vai lubrificar o meio dos discos. Aí a embreagem vai ficar show de bola, beleza? Espero ter ajudado aí, um abraço para todo mundo.